Fluminense acaba de anunciar mais uma contratação para a temporada 2025. Trata-se do atacante uruguaio Joaquim Laveiga, atacante de 19 anos, vindo, né, do River Plate do Uruguai, né, atacante uruguaio, que joga pela seleção sub-20 do Paisito, do Uruguai. O atacante foi anunciado nas redes sociais do Fluminense, num post conjunto, como o Fluminense fez com outras duas contratações, com a contratação do Freitas em conjunto com o Alianza Lima e também com a contratação do Hércules em conjunto com o Fortaleza. A única que não foi feita dessa maneira foi a do Paulo Baia, que veio do Primavera de São Paulo com passagem pelo Goiás. Essa não foi anunciada dessa maneira, não sei a explicação exatamente do porquê. Tem palpite, né? Provavelmente é porque a do Paulo Baia a galera não gostou da contratação e as outras gostou. Eu não sei qual é a diferença na prática, se eles estão fazendo exatamente por isso. Tá aqui o post do Fluminense, o Fluminense e o River Plate do Uruguai comunicam a transferência do atacante Joaquim Laveiga, que, vamos chamar de Joaquim Laveiga? Laveiga fica meio idiota, né? Vamos de Joaquim Laveiga, né? Que já realizou exames médicos e esteve nessa segunda no CT Carlos Castilho para assinar o contrato de 5 anos. O Fluminense adquiriu os direitos do atleta, que tem 19 anos, é canhoto e tem passagens pela seleção principal e de base do Uruguai. Depois está aqui o anúncio em espanhol. Esse vídeo aqui ele vai ter 2 pedaços, tá? Vai ter 2 pedaços de vídeo. Um é o que a gente vai falar agora sobre a contratação do Laveiga, do jogador, características e etc. A outra parte é um outro vídeo que eu já estava gravando, inclusive, para falar sobre por que e como essas transferências não têm vazado. Tá? Das 4 negociações que tiveram até agora, 2 foram sem não vazar nada. Hércules e o Laveiga. Não vazou nada relacionado ao Fluminense. A do Freitas vazou e a do Paulo Baia vazou. E aí a gente vai explicar isso, mas tá na segunda parte do vídeo. Primeiro vamos falar do uruguaio. Claro, eu não conheço, você não conhece, não adianta pagar de conhecidão, porque o campeonato uruguaio é um campeonato rural, é um campeonato que chama pouca atenção. Então o que a gente tem para poder falar dele? A gente tem números e estatísticas, né? De fato, ele vem do River Plate do Uruguai, é um jogador que é tido como uma grandíssima promessa, tá? Uma grandíssima promessa, a ponto de ele ter estreado, ele é 2005, né, tem 19 anos, 2005 o ano que ele nasceu, e ele estreou com 16 anos. Ele foi reserva de 4 jogos no Campeonato Uruguaio e entrou em 4 retas finais de jogo na temporada de 2021, jogando sempre pelo River Plate lá do Uruguai. Foi um campeonato relativamente ruim, o River Plate é um time médio, né, desse campeonato. Tem uma participação só na Libertadores, lá em 2016. Então, assim, a gente não tá falando de um grande time, mas é um time que joga habitualmente a Série A. E como a gente já vem falando aqui há um bom tempo, o Campeonato Uruguaio é um campeonato de um nível técnico mais baixo mesmo. Tá? Jogadores que vão mal aqui no Brasil, se você tirar Penharol e Nacional, não sobra nenhum time mais que bata de frente com a Série B do Brasileirão. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração. O Laveiga estreou-se muito cedo, era tido como promessa mesmo, foi convocado para as seleções de base, jogou os Jogos Pan-Americanos do ano passado, ano passado ainda, a gente ainda está em 2024, né, que o Uruguai caiu para a Colômbia, né? Então assim, é um jogador que se tem uma expectativa alta. E o último ano dele foi muito bom. Foram 37 jogos, joga-se, né, menos lá, ele jogou pelo River Plate, 12 gols marcados no Campeonato Uruguaio. O desempenho do River Plate não foi muito bom. E aí eu sempre gosto de ponderar isso, porque se o cara fez 10 gols e o time dele só fez 11, pô, esse cara é um gênio, né? Ele jogou do lado de um monte de maluco, né? Mas enfim, o River Plate terminou essa parte de 2024, né, do campeonato em 10º, o torneio intermédio, lá é chapado de campeonatos, mas enfim, não foi um grande ano, ele perdeu muito mais do que ganhou, mas se destacou, fez bons jogos dentro do Campeonato Uruguaio, o que para um garoto de 19 anos faz sentido. Gabriel, qual é o modelo de contratação? O Fluminense está trazendo por empréstimo? Segundo o Fluminense, adquiriu os direitos do jogador. No comunicado do River Plate, é diferente do Fortaleza, que o Fortaleza emitiu lá, falando, olha, compraram, portanto, deu os detalhes. Nem o Alianza Lima, nem o River Plate deram mais detalhes dos valores da contratação. Mas era um jogador que estava sendo
estava negociando com o Vasco, negociando com o Fortaleza, negociando com o Atlético Mineiro, e aí entra aquela leitura que eu já falei 200 vezes, né? O cara tá negociando com 4 ou 5, né? Que todos eles foram em cima ao mesmo tempo. Ele estava sendo oferecido no Brasil justamente porque sabe que tem uma projeção boa por aqui e o Fluminense ganha essa concorrência, né, dos outros clubes e leva, ou melhor, traz o La Vega. Eu vou abrir aqui rapidamente, tá? Um videozinho daqueles que tem alguns lances, como do Campeonato Uruguaio dá pra gente mostrar, né? E aqui, ó, essa cancha, ó, esse campo aqui acho que inclusive é do Boston River, que tem as cores do Fluminense. Chutaria que é. Ó, dá pra ver o naipe, isso aí é Série A do Campeonato Uruguaio, tá? Eu sempre gosto de pontuar isso, porque a galera às vezes e de fato o nome do La Vega empolga mais do que se fosse um moleque de 19 anos do Volta Redonda. É claro que empolga, porque o Uruguai é um país de segundo naipe, talvez, no mundo das seleções e dos jogadores. Então é fato. Agora, existe um ponto também de falar que o campeonato que ele jogava é um campeonato de nível mais baixo, de intensidade mais baixa. Veja o Bernal. O Bernal era espetacular por lá e chega por aqui, tem que ter adaptação. Então vamos com calma. Eu viajei para o Uruguai ano passado e a gente foi pra Colônia de Sacramento, uma outra cidade lá. E assim, eu passei em frente do Plaza Colônia. Aí eu falei, aqui deve ser o CT deles. Aí eu olhei e falei, cara, mas tá muito pequeno pra ser o CT, é um campo e um prédiozinho que nem tem 2 andares, um andar só, com 2 vestiários e tal, uma arquibancadazinha pequena. Depois eu descobri que não era CT, era o estádio do Plaza Colônia. Então assim, o Campeonato Uruguaio é um campeonato naipe carioca, assim. E eu tô reforçando isso pra gente ter calma, porque grandes jogadores são revelados no Campeonato Uruguaio. Grandes jogadores são revelados pela... basta você ver as campanhas que a seleção uruguaia faz. Mas o campeonato em si não é métrica, entendeu? Eles ganham esse destaque e ganham essa chancela quando saem de lá e jogam bem também nos outros países. E por isso vale muito a aposta. Vamos dar uma olhada aqui só nos lances. Imagino que o La Vega seja esse aqui recebendo a bola. É canhoto, né? Tentar dar uma olhadinha. Não, chuta de direita. Já gostei porque tem canhoto que se botar pra subir a escada de perna direita ele não consegue, né? Vamos ver, bate falta. Não, é pênalti, né? É isso. Importante ter um batedor de pênalti. Seria importante mesmo. Aí acho que, vamos ver, ele deve aparecer pra fazer gol. Segundo gol dele de cabeça, né? Aparece bastante na área ali o La Vega. Enfim, deu esse drible aí. Esse lance é contra o Peñarol, um bom lance. A gente dá mais valor justamente porque o Peñarol é um time que tem um índice um pouco melhor, né? Vamos ver. Ele é canhoto que joga pela esquerda, né? Não sei. A marcação ali do nosso querido Internacional ali. Canhoto que joga pela esquerda não é muito comum hoje em dia, né? Isso me agrada, tá? Ele não é o pontinha ciscador. Você vê que é um ponta um pouco mais de velocidade, ó. Não é aquele cara, o Matheus Alessandro, entendeu? Se for pra criticar, não é o Matheus Alessandro, não. É um cara que joga normalmente em velocidade. Mas tem mais habilidade do que tem mais habilidade do que o Serna, por exemplo, né? Quando vem aqui pra baixo, vocês não estão conseguindo ver os lances, né? Enfim, cara, assim, é o que eu falei. Considerando que a gente não tá vendo ele bagunçando assim na Premier League, né? A gente sempre destaca que tem que ter calma. Por outro lado, esse aí é contra o Danúbio, né? Parece o Vasco. O Vasco queria ele, inclusive, né? Foi considerado um chapéu no Vasco. Mas já via ele chutando 2, 3 vezes de perna direita, ou seja, não é cego com a direita. Parece, de fato, um bom olhar do Fluminense, assim. Parece uma boa contratação. É claro, boa contratação, ela só vira reforço quando ela joga e rende, né? Ele tem que vir pra cá focado, tem que vir pra cá sabendo que é chance da vida. Ele vai assinar um contrato muito longo, né? O Fluminense, inclusive, informou que o contrato do jogador foi assinado por 5 anos. Então a gente tá falando daqueles contratos longos pra cacete, né? E isso faz com que ele tenha uma segurança gigantesca na carreira. E aí agora ele vai precisar jogar pra que esse não seja o último contrato da vida dele. A realidade é essa, né? Se ele sentar e falar, beleza, assinei o contrato da minha vida, tô ganhando muito dinheiro, tô morando no Rio de Janeiro, tenho 19 anos e tal, vou, né, passar, né, vocês entenderam já, né? Aqui agora eu vou brincar no Rio de Janeiro.
aí, meu amigo, aí vai dar merda. Aí o cara não vai ter nada. Agora, se estiver focado, de fato, pensando em daqui a 2 anos tá indo pra Europa e tal, aí bola pareceu que tem, né? Enfim, a contratação é essa. Joaquim Lavega é a quarta contratação anunciada pelo Fluminense. E a gente entra na segunda parte do vídeo, mas antes deixa eu só falar com você sobre a Foot Fanatics, porque eles... Tem como você comprar uma camisa aqui, ó, maneira, oficial do Fluminense, tá? R$ 129,90 você pode esquecer. É camisa oficial, mas já reduz 10% se pagar à vista no Pix e ainda reduz mais 10% se você usar o cupom JORNADA10, tá? Então aqui a gente tá falando de 19, né? Porque é 10 mais 10, né? Por cento de desconto. Esse preço aqui já cai para R$ 100 praticamente, um pouquinho mais de R$ 100. E tem como você comprar a camisa atual, número 3 do Fluminense saindo por 189. A galera que gosta de esperar depois do lançamento compra, né? Pra comprar mais barato. E ainda dá pra personalizar aqui ainda. Joaquim Lavega. Não sei qual é o número que ele vai jogar. O Lavega não cabe, né? Então você bota só Lavega. Bota só assim, ó. Lavega, número 11, sei lá, né? Vai tomar 11 do Keno. Você pode personalizar com a personalização mais barata no mercado, ó. E aí você esquece esse 214. Novamente, desce mais 10%, já cai pra 190 e pouquinho, vai cair uns R$ 180 uma camisa atual personalizada do Fluminense. O link tá aqui embaixo na descrição. Vamos lá, cara. A segunda parte desse vídeo que a gente entra é sobre as contratações. E eu gosto de falar francamente aqui, falo, e já tava até gravando um vídeo sobre isso pra vocês, porque eu falo muito de jornalismo aqui no meu canal, né? Acaba que é um assunto que eu gosto de falar e tem muita gente que gosta também de trocar ideia sobre isso. E aí, vocês estão percebendo, obviamente, está todo mundo percebendo que neste ano, nesta janela de transferências, uma coisa diferente está acontecendo. Quando o Fluminense anunciou... Eu acho que foi quando o Fluminense contratou o Vitor Hugo, no meio do ano passado, eu falei, cara, é só a segunda contratação do Fluminense, da gestão Mário Bittencourt, que não vaza. Tinha sido o Marcelo, que vazou praticamente no dia anterior, mas o Vilela, aí eu tirando o Vilela dessa conta, o Vilela é meu amigo, tá? Mas tirando o Vilela dessa conta só pelo fato de ser jornalista, tá? Só o Vilela sabia, nenhum jornalista conseguiu ter informação nenhuma sobre a chegada do Marcelo diretamente. E o Vitor Hugo. Antes disso, sabe qual contratação que não tinha vazado? Nathan Ribeiro. Eu tava numa live e me lembraram disso, que a última era Nathan Ribeiro em 2018, ainda na gestão Abad. Então, assim, é já de praxe, é um hábito, é comum, desde o início da gestão Mário Bittencourt, que todo nome que o Fluminense vá contratar, esse nome primeiro saia na imprensa. E aí eu falo aqui um pouquinho sobre o trabalho da imprensa. Por quê? Como que a gente apura nome de jogador? No geral, você tem quatro possibilidades básicas de conseguir informações sobre contratações de jogador. Fontes dentro do clube, tá? Dentro do Fluminense, por exemplo, o clube que eu cubro. Fontes dentro do clube aonde o jogador tá saindo, que é mais difícil normalmente. Por exemplo, eu ter uma fonte lá no River Plate do Uruguai, né? Pessoas do mercado, por exemplo, o empresário do jogador, um assessor de um outro jogador que trocou ideia. E o quarto item, que é pessoas aleatórias. O que são pessoas aleatórias? Pô, tem um maluco que estudou com você e que ele é amigo da... Pra extrapolar, amigo da filha do Mário Bittencourt. E aí a filha do Mário Bittencourt falou isso pra ele. É óbvio, você nunca publica pensando numa fonte só. Tá? Normalmente, se alguém do River Plate do Uruguai me passou uma contratação, eu vou tentar uma confirmação com algum desses outros 4 itens. Um amigo meu que trabalhou comigo há 10 anos atrás, ele é filho de um empresário de jogador. E aí ele me passa coisas. Ou ele é amigo de um jogador agora, do que tá jogando no Fortaleza. Ele é amigo de um jogador que, o cara trabalhou com ele aqui, ele tá jogando no Bahia. Então, assim, essas fontes aleatórias. Pra contratação de jogador, o que dificulta e que é a mudança que vem dentro do Fluminense? Eu posso falar aqui agora, mas tomando os meus cuidados, porque quem me passou lá atrás, vocês vão lembrar, lembram que eu dei uma notícia sobre o Jean-Pierre, que ele negociava com o Fluminense queria o jogador por empréstimo,
e a negociação estava acontecendo, acabou que no final das contas o Grêmio não aceitou a proposta do Fluminense, o negócio não foi pra frente. Quem me passou, eu não vou falar nome, nem cargo, nem nada aqui agora, porque por mais que essa pessoa não goste muito de mim e digamos que eu também não sou a maior fã dela, quem me passou é uma pessoa de uma situação boa de dentro do Fluminense, mas eu não vou falar aqui porque por mais que essa pessoa não goste de mim, fonte não se revela nunca, tá? Porque imagina só, se eu revelo agora só porque a pessoa não gosta de mim, eu vou revelar agora. E aí a pessoa que poderia me passar coisas vai falar, se eu brigar com ele um dia, ele vai me botar. Então, fonte não se revela. Mas é uma pessoa de dentro do Fluminense. E que me passou isso, depois eu descobri, amando do Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt mandou vazar pra mim. E eu falo isso tranquilamente hoje em dia. Por que eu falo isso tranquilamente hoje em dia? Porque vocês sabem que a minha relação com o Mário Bittencourt não existe hoje, né? E eu não tenho a esperança de que o Mário Bittencourt vai mandar alguém ou vai me ligar pra vazar nome de jogador. Mas saiu uma matéria pouco depois sobre o Mário Bittencourt no GE. Globo, vocês vão lembrar também, Rafael Zarco escreveu um perfil sobre ele que falava sobre como ele se relacionava bem com a imprensa, passando informações. Então é de praxe dentro do Fluminense que se solte nomes para manter boa relação. Isso aconteceu. Então o clube, sim, vazava nomes. Fato. E essa é a grande mudança. Depois eu vou para os outros dois. Essa é a grande mudança nessa janela. O clube não está vazando nomes. Eu tava conversando com uma pessoa do mercado que negociou um jogador com o Fluminense, acabou que não foi pra frente o negócio. E aí essa pessoa falou bem assim, cara, eu tô falando isso aqui agora com você, tô confirmando que o negócio não rolou e tal, não sei o quê, mas, assim, eu não falei nada antes, porque lá dentro eles me pediram um sigilo total, tá? Eles me pediram um sigilo total. E se o negócio vazasse, isso poderia prejudicar a negociação e, pô, era bom pro jogador e tal, papapá. Então, internamente, se está passando para o mercado, há uma preocupação, de fato, do Fluminense de que os nomes não vazem. Isso há, tá? Eu não sei a explicação do porquê, mas com a torneira do clube, e vocês sabem, as negociações no Fluminense são bem centralizadas, né? Só no topo da pirâmide. Então, as coisas, se eles não quiserem que vazem, as coisas não vão vazar de dentro do Fluminense. Como que a gente consegue apurar e saber as notícias de outros? Nos outros 3 meios. Os outros clubes, que era a segunda hipótese, como eu falei, River Plate do Uruguai, é um negócio muito difícil, porque a não ser que seja um clube que eu tenha fontes, o que é mais difícil, né? Afinal de contas, são muitos clubes pelo mundo, é o meio de divulgar que é mais difícil. É mais difícil que o cara que cobre o clube de lá conseguir saber que o jogador de lá tá saindo. Porque aí ele vai ter fontes próximas ao jogador e vai ter aquelas fontes aleatórias do jogador. Como foi o Juan Freitas, que veio do Alianza Lima pro Rio de Janeiro. Essa notícia não vazou do Fluminense. O Fluminense tava assim, ó, boquinha fechada, pedindo pro mercado ficar de boca fechada, pedindo pro Alianza Lima ficar completamente de boca fechada. Como que vaza? Porque os jornalistas de lá tinham as fontes aleatórias. Conseguiram descobrir e aí conversaram com as suas fontes e conseguiram confirmar e publicar que o Freitas estava vindo pro Fluminense. Ou seja, pra apurar quem tá vindo pro Fluminense é um negócio meio difícil, porque, tipo, eu tenho que adivinhar que o Fluminense tá negociando um jogador do Paysandu e aí tentar acionar as fontes que eu tenho no Paysandu pra falar, ó, a gente até recebeu coisa de jogador do Paysandu, né? O Sli Garcia falou que o Fluminense tinha sondado. Mas, enfim, tem que vir de lá pra cá e é muito raro isso. Quais são os outros 2 meios? As fontes aleatórias, novamente, eu não tenho nenhuma fonte aleatória lá no Uruguai, até tenho assim, mas não é muito de notícia desse tipo. Então é algo muito raro, né? O que pode acontecer também são as fontes de mercado. O representante do jogador ele gosta muito de mim, mas ele não vai vazar a notícia. Mas aí algum outro vaza secretamente. E é assim que tem acontecido. Tanto que, das 4 negociações até agora que foram concretizadas do Fluminense, 2 foram anunciadas diretamente pelo Fluminense, não vazou de lugar nenhum. Uma vazou lá no Peru, que tem uma cobertura de esportes bizarra de boa, tá? De boa no sentido de tamanho.
Os caras têm muita gente cobrindo esporte lá em Lima. Eu fiquei maluco quando vi isso lá. É papo de jornal em papel ter, tipo, 6 jornais de esporte. Então a cobertura deles lá é muito boa, em quantidade e em qualidade também. Então eles conseguiram apurar de lá. E o Paulo Baia, que foi a gente que deu. E aí eu posso contar um bastidorzinho que rápido do Paulo Baia. Paulo Baia eu recebi inicialmente de uma dessas fontes aleatórias. E a gente foi caçar, e tenta aqui, tenta de lá, tenta aqui, tenta de lá, até que conseguimos uma confirmação. E aí conseguimos outra confirmação. Aí a gente deu a notícia. Porque a gente só dá o correto do jornalismo é você apurar com pelo menos 2 ou 3 fontes. Se uma fonte só te falou, você tem a visão dela, você não tem a notícia ainda. Você tem o fato. Agora é hora de confirmar esse fato. E o Paulo Baia foi assim, porque a gente tem, eu, o Lessa, o Cauã começando mais agora, a gente tem fontes no mercado. Então a gente recebeu vários nomes que o Fluminense inclusive negociou também. Como eu falei, Renato Kaiser, Marçal, René, que já deu errado também, Arcanjo, que já deu errado. Não, Arcanjo quem deu foi o pessoal da Bahia. Enfim, uma série de negociações. Por que o Fluminense está travando tudo, Gabriel? Eu não sei se é a mudança da política no ano de eleição, eu não sei se é para tentar desmoralizar os jornalistas, e de fato eles estão nessa missão mesmo. A gente viu o funcionário do clube indo pra rede social criar perfil fake pra ficar xingando o jornalista, né? Durante um ano. Tem um monte de bots pra poder defender a contratação do Paulo Baia, por exemplo. E era funcionário do clube, foi descoberto, apagou o perfil. Então, assim, eu não sei qual é o objetivo diretamente hoje do Fluminense com isso. E aí, isso faz o quê? O que a gente tem que fazer do lado de cá? Trabalhar mais. É o que a gente tá fazendo. Vocês sabem que eu nunca fui o cara de dar notícias, né? Eu nunca me coloquei aqui como isso. Sempre falei, cara, eu venho pra cá pra analisar, pra trazer um conteúdo legal pro torcedor. E dou notícia porque eu sou jornalista, mas esse não é meu produto principal. E nesse mercado de transferências eu falei com o Lessa, conversei com o Cauã também, a gente se reuniu e falou, não, vamos dar notícia, vamos apurar, vamos ligar pra gente pra cacete. E aí, eu não posso te mostrar meu celular, obviamente, né, porque eu não vou revelar as pessoas, mas assim, as últimas ligações são, só pra poder falar de fontes, tá? Fonte do Terãs, fonte do Marçal. E a fonte do Terãs foi hoje. A do Marçal no sábado. A fonte do Thiago Santos, o Tess, no sábado. A fonte do Paulo Baia no sábado, para confirmar, tentar descobrir o valor da opção de compra. 2 fontes do Paulo Baia. Fonte do Lima. Fonte no Vitória. Outra fonte no Vitória. Outra fonte de mercado aleatória. Fonte de mercado aleatória. Tentando falar com diretores do Alianza Lima para saber detalhes do pagamento, tentando falar com gente do Palmeiras para saber questões do Zé Rafael. Então, assim, a gente tá apurando com todo mundo, porque a gente não depende do Fluminense. É mais difícil? Claro que é mais difícil, meu amigo. Mas pra gente, a gente do Jornada, que a gente sabe que o pessoal do Fluminense não vai vazar coisa pra gente. Não vai. A gente não tá na listinha preferida do Mário lá. A gente sabe que a gente vai ter que ter muito mais trabalho tentando falar com um monte de gente do mercado, nas fontes aleatórias e nos outros clubes. Até agora, o único meio que cobre Fluminense e deu uma notícia de um jogador que foi contratado foi a gente, com o Paulo Baia. Como eu falei, 2 não vazaram e 1 foi notícia dos jornais peruanos. Então, assim, a gente tá trabalhando, a gente tá fazendo, mas eu acho interessante, como eu sei que a galera curte esses bastidores, o vídeo ficou grande pra cacete, como eu sei que a galera curte esses bastidores, eu achei interessante revelar aqui alguns desses bastidores dessas situações. Eu já dei notícia de contratação de jogador, acho que de contratação a maior que eu dei foi Fábio, também por uma dessas aleatoriedades, né? Enfim, amigo de amigo manda fazendo esteira, recebo uma ligação, consigo confirmar e publico. Acho que foi a maior que eu dei de contratação, mas já dei outras notícias de contratação também, de chegada de jogador, e a do Paulo Baia foi mais uma. A gente está trabalhando porque a gente quer também saber perfil. É interessante pro torcedor que ele tenha muita informação. Pô, Gabriel, o René, quando você trouxe, já estava cancelado o negócio. Sim. Mas é interessante pra gente saber que antes de tentar o Marçal, o Fluminense tentou o René. E tentou o Esquivel também, que a gente também trouxe. Tentou o Esquivel. E por que não rolou o Esquivel? Porque tá indo pra Europa. Então o Fluminense tentou. Você tem uma informação como um todo, e não só o jogador. O cara que quer só a informação do jogador que foi contratado, não quer saber de nenhuma negociação, não quer saber do que deu errado, não quer saber... Esse cara pode consumir, sei lá, a página oficial do clube. Assina a Flu TV e vê lá só. É de boa, não tem problema nenhum. Mas quem tá aqui no Raiz Tricolor tá pra se aprofundar na parada.
e pode ter a segurança de que, meu amigo, são essas ligações todas que eu falei, ó, tem aqui ainda, pessoal do Peñarol, aí um outro contato com o pessoal do Terãs, um outro contato, esse aqui é de quem? Do Pachuca, 2 pessoas do Pachuca que eu entrei em contato, um jogador que apareceu como sondagem e a gente foi confirmar e não tinha nada, esse nome nem vazou ainda, o empresário desse jogador. Isso tudo é na sexta-feira, tá? Na sexta-feira, todas essas ligações que eu tô falando aqui. Ainda tinha mais ligação pra cacete aqui. A gente tá trabalhando pra cacete pra você ter certeza de que o que sair aqui, primeiro, a gente não depende de Fluminense, a gente tem as nossas fontes lá. E de vez em quando falam alguma coisa, conseguem alguma informação e trazer pra gente. A gente tem as nossas fontes no mercado e a gente tá tentando, trabalhando feito um doido pra poder te deixar bem informado. Beleza? Vídeo longo pra cacete, mas hoje é dia 30 de dezembro, né? Talvez não role mais nenhum, né? Tamo junto, tá? Se não rolar mais nenhum vídeo, vai ter uma retrospectiva aqui amanhã. Então vai ter mais um vídeo aqui amanhã ainda. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.